Olá pessoal, queria falar com vocês nesse vídeo sobre um vídeo que foi divulgado pelo Partido Novo, pelo professor Christian, onde ele pergunta se Bolsonaro é liberal e faz uma série de ataques e de colocações no sentido de mostrar que Bolsonaro não é nada de liberal e esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria aqui, na verdade, era trazer um pouco de justiça e afastar alguns ruídos que eu acho que não são produtivos nesse discurso. Então vamos nessa. O professor, basicamente, em seu vídeo, ele alega que Bolsonaro não tem nada de liberal por conta do seu histórico. E aí ele cita o histórico de Bolsonaro como se isso fosse algo que fosse determinante e que colocaria ele realmente numa posição de que não dá para confiar nesse discurso liberal dele agora. Porém, é muito simples. Na verdade, o momento agora passou, o discurso liberal passou a ter muita força no cenário político. Então, quando nós vemos vários outros políticos tentando incluir nas suas campanhas vários discursos liberais, não é por acaso. Bolsonaro percebeu isso, percebeu que esses valores e esses princípios liberais é um caminho importante, é um caminho capaz de fazer o Brasil crescer. E, diante disso, ele se mostrou sensível ao discurso, ele se mostrou disposto a aprender e está comprometido com a pauta no momento. Então, você citar o Bolsonaro de antes para determinar o de agora, sem considerar todas essas variáveis atuais, não é muito justo. A gente tem que considerar isso, a gente tem que considerar toda essa situação do cenário político. Ele é uma conjuntura, não é só Bolsonaro. Tá? Tanto é que ele tá tão comprometido com essa pauta que ele trouxe aí um PhD para uma das maiores e mais reconhecidas universidades liberais do mundo para ser o seu ministro aí da Fazenda e conduzir a economia do país. Então, como é que você quer dizer que ele não está comprometido com isso? Que não existe aí uma força realmente sincera, legítima, liberal, dentro das pautas do governo de Bolsonaro, do eventual governo de Bolsonaro. É injusto você querer determinar especificamente e dizer com todas as forças que não é. Tá acontecendo uma mudança, é fato isso. Percebam, a situação do Brasil é crítica no momento. A gente não pode dar mais deslizes enquanto a isso, porque do outro lado está o PT mais uma vez. O PT. Então a gente tem que ter muita responsabilidade pela forma que a gente fala essas coisas. Porque, sinceramente, o segundo turno está praticamente definido. Vai ser Bolsonaro e Haddad. Acabou. E essa incapacidade de vocês de reconhecerem essa situação já está passando um pouco já dos limites. O novo não é novo. Então esse discurso de querer se manter neutro até que os resultados oficiais venham é uma atitude da velha política. Não tem problema nenhum em vocês chegarem agora numa pergunta objetiva, que foi a pergunta objetiva que fizeram para João Amoedo. Isso é outro aspecto que eu quero falar aqui. João Amoedo estava dando uma entrevista, se eu não me engano, e aí foi perguntado para ele de forma muito objetiva se, em caso de segundo turno, for Bolsonaro e Haddad, quem ele apoiaria. Então ele ensabou ali um pouco, ele disse que não apoiaria um ou outro, que sentiria muita dificuldade de apoiar um lado do outro, e aí teceu as críticas ao PT, deu as críticas a Bolsonaro e ficou aí nisso. E aí parece que tanto Bolsonaro quanto o PT estão ali na mesma equivalência de problemas e de contexto político. E não estão. O PT é um dos maiores e mais corruptos partidos da história do nosso país. E talvez do mundo, com certeza. Seu líder e vários capachos aí estão presos por corrupção, lavagem de dinheiro. É uma verdadeira quadrilha aquilo.
O maior golpe à democracia que eu vi realmente foi o que o PT fez no mensalão, petrolão, acabando com a representatividade em nome das pautas deles. Né? E, claro, todos os envolvidos, mas quem orquestrou foi o PT. Né? As suas manifestações nas ruas, aí você vê só a ostentação de bandeiras vermelhas, de centrais, sindicatos, movimentos, partidos, todos eles alinhados com doutrinas e princípios socialistas, comunistas. Né? Você não tem como comparar. Pagam as pessoas para estar nessas manifestações, lotando aqueles lugares. Manipulam essas pessoas mais humildes para estar ali. Compram a participação delas. Isso não é um golpe democrático? Pronto, está aí. Não falam tanto de golpe. Isso é um verdadeiro golpe. Então como é que você quer comparar isso a Bolsonaro, cara? Não dá para comparar. Não dá. Para eles, o Estado só funciona através deles. Então, assim, diante do Brasil atual, a gente só tem duas escolhas. Porque o nosso cenário político impõe isso. E as escolhas são unir forças com Bolsonaro ou unir forças com Bolsonaro. Não tem outra opção. Como eu disse, o segundo turno está praticamente certo. Bolsonaro e Haddad, acabou. Então, meus caros, acho que já está na hora de começarmos a reconhecer isso. E o discurso tem que ser agora na base da união. Não é possível que vocês não possam ver que existem várias pautas ali no plano de governo de Bolsonaro alinhadas com os valores e os princípios liberais. Tem sim. Então, não sei se ele vai fazer. Bom, ninguém pode prever. Agora, que tem um comprometimento ali em relação a isso, tem. E aí a gente está junto para cobrar isso. Em caso que isso não aconteça, estamos juntos para criticar e expor. Mas é importante que agora nós nos preocupemos com o maior problema, que é o perigo do PT chegar ao poder de novo. Isso é real. Certo? Então, em cenário de segundo turno, está empatado praticamente dentro das pesquisas. Eu já disse outras vezes, eu não gosto muito das pesquisas, mas infelizmente são os dados que nós temos. Então, sabe, parem com isso. Está na hora de a gente realmente se unir em nome do Brasil. Eu discordo de Bolsonaro, eu tenho minhas discordâncias, eu sou cético. Beleza, pode ter. Mas diante do cenário é o que nós temos ou é o PT. E aí? Aí vai ficar neutro em cima do muro? Desculpa, não dá para vocês serem coerentes com um discurso desse. Não temos como apoiar o PT de forma alguma. Fora isso, o candidato que está à frente, que é Bolsonaro, tem várias pautas nas quais todos nós concordamos. É só uma questão se vai fazer ou se não vai. Que aí a gente cobra junto, como eu já disse. Então é uma diferença abissal. Um abismo de diferença entre os dois, e vocês estão com dificuldade de escolher um ou outro, pelo amor de Deus. Parece que existe um egoísmo aí dentro de não querer reconhecer isso para que as pessoas não passem ao voto útil e continuem, de repente, a votar por convicção no novo. Sabe, não tem problema nenhum vocês assumirem e dizer, olha, em caso do segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad, eu tenho dificuldades aí de apoiar os dois por vários motivos, porém, Bolsonaro é uma opção muito melhor do que o Haddad. Na verdade, o Haddad é uma opção péssima. Então, assim, não tem nem muito o que escolher nesse caso. Porém, eu acredito que nós vamos para o segundo turno e eu acho que vocês devem continuar votando por convicção. Pronto, é uma resposta. Agora, ficar nessa de atacar e de dizer que o cara não tem e invocar o passado para determinar agora, diante de todas as variáveis atuais, e ignorar essas variáveis para sustentar essa crítica, aí, sinto muito, não é coerente e é improdutivo para o futuro do país e até mesmo para os princípios e os valores que nós defendemos. Então, pessoal, é isso. Eu acho que a gente realmente peca enquanto direita quando temos esse tipo de postura de se manter neutro diante de um cenário que está claro. Eu acho que no momento a gente tem que realmente dar uma pensada aí na forma como a gente está tratando essa questão.
O Novo vai ter aí muito tempo ainda para crescer. Eu apoio muito o Novo. Eu acho assim uma coisa magnífica que exista o Novo. É um partido que realmente traz e acrescenta muito ao nosso país. Vai crescer bastante aqui nessas eleições. Vai vir com mais força ainda nas próximas eleições. Então, por favor, vamos começar a quebrar esses paradigmas da velha política, realmente. Vocês já quebraram vários, mas eu acho que isso é mais um que a gente precisa ultrapassar. Tá? O cenário político está praticamente definido, então temos que nos posicionar, não ter medo de nos posicionarmos diante de uma pergunta objetiva. Entre segundo turno, você seria esse ou esse? Pô, responda. É objetivo, eu seria esse por tais motivos, ou você quer ficar em cima do muro? Então você responde e diz assim, olha, nessa situação eu seria esse por esse motivo. Mas eu acho que ele ainda não é a melhor opção somos nós, enfim. Dê aí faça a sua propaganda, deixe claro os seus motivos, mas, sabe, dizer que ter essa postura de eu não sei, eu não me sinto bem nem com um nem com o outro, aí passa essa impressão de que eles estão no mesmo grau, sabe, de problemática política, e não estão. Tá? É importante para o Brasil que nós passemos a adotar um discurso mais honesto quanto a isso. Beleza? Então esse é o recado. Valeu e até a próxima.